Olá, está começando mais um GC Online. Nós estamos aqui muito felizes, né, Pastor Mateus, Pastora Dani, Alisson. E nós estamos aqui já cheio de alegria, cheio de fé, porque nós vamos compartilhar uma palavra maravilhosa. Mas antes disso, quero que nós venhamos agora já pega a sua Bíblia, se você tem a sua agenda, mas antes nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para trazer aí essa revelação para nós nesse dia, né, gente? Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. Venha falar aos nossos corações, Pai. Venha testificar as verdades divinas dentro de nós. Nós venhamos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor, sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Ao Senhor seja a
será dada a honra, a glória e o louvor, Amém. única e exclusivamente para sempre. Amém? Amém. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar a videira verdadeira. Esse é o tema de hoje e eu quero que você abra comigo em João 15, do 1 ao 8. Vamos ler juntos? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, limpa com toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glória a Deus por esse texto, né, gente? Aqui a gente já está vendo aqui nós já vimos Jesus como a porta, Jesus como o caminho, e aqui nós estamos vendo que Jesus é a videira verdadeira. Por que ele está falando que é a videira verdadeira? E nós vamos ler aqui na exposição do texto, que diz que Jesus é a genuína e verdadeira videira. Por que ele estava dizendo como verdadeira videira? Porque Israel também prefigurava essa realidade de ser a videira. Porém, está lá em Salmo 80, 8 ao 16 e Jeremias 2, 21. Israel, então, é julgado por não produzir frutos. Enquanto Jesus faz isso, e ele se diz, eu sou a videira verdadeira. Então, vamos lá. Israel é chamado de videira no Velho Testamento. Porém, Israel falhou na sua missão. Por quê? A missão de Israel era dar frutos e alcançar as nações para Deus. Deus escolheu Israel, não era só para ser um povo seleto, seletivo e fechado em si mesmo. Deus escolheu Israel para ser uma missionária, né? Mas Israel fechou no seu grupinho, como exclusivos de Deus, queridinhos de Deus, e não cumpriram a sua missão. Por isso que Jesus vem com essa palavra, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira que dá frutos, porque Israel falhou em frutos. Ela fechou ali. E Jesus ele está dizendo, eu sou essa videira verdadeira. A verdadeira videira, uma planta saudável, ela nasce, cresce, se reproduz, ela dá frutos, né? E isso é o sinal de uma videira que frutifica, que é de verdade. Isso traz reflexões muito profundas para a nossa vida e também para nós percebermos que em Cristo, ele sim é a videira verdadeira. E nós trazemos também a reflexão de que, meu Deus, será que em algum momento eu não estou agarrado na videira e não estou dando fruto? Porque Israel falhou. Se Israel falhou, uma nação falhou, imagina um ser humano, né? Então, nós precisamos de ter essa atenção, de nos colar mesmo com Jesus, ficar ali firme mesmo, preso à videira verdadeira, para que a gente também possa dar frutos. Mas aqui, falando de Jesus, ele coloca-se aqui como essa genuína videira, essa verdadeira videira, que está cumprindo essa missão do Pai, que é atrair todos para Deus, que era a missão de Israel, que não foi cumprida. Mas Jesus veio para atrair todos para Deus. E isso significa que Jesus é verdadeiro e é a videira de verdade que produz esse fruto, né, pastor? Exatamente. A pastora Lívia citou Jeremias 2,21, o texto diz assim, eu mesmo a plantei como videira excelente da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava? Falando sobre Israel. Sim. Dentro do contexto do que Jeremias estava escrevendo, né, Jeremias escreveu muito sobre a infidelidade, sobre a idolatria do povo de Israel. Sim. E o questionamento, Jesus ele traz isso à tona novamente, né, usando essa figueira, né, essa figura da videira, né, que muitas vezes nós corremos o risco de até começarmos no lugar certo, mas esquecermos da essência da coisa.
Israel, a gente sabe, é o povo que Deus fez para si. Deus formou aquele povo, Deus chamou Abrão, tirou Abrão, Sara, tirou eles da terra da parentela deles, guiou eles por um novo caminho e a promessa de que faria deles, né, uma grande nação, um grande povo. E nesse povo seriam benditas, né, todas as famílias da terra. Né, por meio, era o plano de Deus, por meio do povo de Israel, enviar o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Né, o próprio que fala aqui em João capítulo 15, mas em algum momento o povo de Israel começou a entrar em rebeldia, em idolatria, em infidelidade ao Senhor e começaram a se dobrar diante de outros deuses, diante de Baal, como é o caso desse capítulo 2 aqui de Jeremias. Eles pararam de adorar o Deus verdadeiro e começou a adorar deuses falsos. E o questionamento de Deus a essa nação é como assim, né? Eu mesmo plantei vocês. Eu mesmo instituí em vocês a minha essência. Eu mesmo ensinei a vocês a forma de adorar. Eu mesmo ensinei a vocês, eu dei a lei para vocês. E vocês deturparam essa essência, vocês mudaram isso. Né? E Jesus, ele traz isso para nós, quando ele usa essa figura aqui da videira. Porque não tem como você plantar uma uva e colher um limão. Não faz sentido. A não ser que aquela plantação ela tenha sido mexida, a não ser que alguém tenha arrancado, exatamente, tenha arrancado a semente boa e colocado uma semente má. E aí Jesus ele vai direto em um confronto sobre isso. Eu vejo muito falando sobre a nossa essência. Tem muitas visões sobre o que esse fruto seria, mas a gente pode olhar para a nossa vida prática, para os nossos dias e ver, né, pensar sobre o fruto da vida cristã, o fruto do Espírito, né, o fruto, né, que manifesta a nossa essência, aquilo que está dentro de nós. Nós não somos a árvore, nós somos um galho que está enxertado na videira. O fruto vem da essência do próprio Deus em nós. Então a gente precisa observar em quem nós estamos enxertados. Qual é a plantação que nós estamos? Tem uma outra figura na Bíblia que remete à agricultura, que é a figura do joio e do trigo. E a Bíblia fala que os dois estão na mesma plantação. A separação vai acontecer no dia da colheita. Então nós precisamos observar qual tipo de planta, qual tipo de fruto nós temos produzido na nossa vida, na nossa trajetória, se de fato nós temos vivido a nossa vida para a glória de Deus, manifestando a essência, o fruto da presença de Deus, ou se nós temos sido como uma erva daninha, ou se nós temos sido uma videira brava, nós temos sido, né, árvores doentias, porque o lugar onde nós precisamos estar é nesse lugar de frutificação para a glória de Deus. Nós precisamos estar enxertados naquele que é a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, que não perde o propósito, né? que tem vida para nos dar, que é a própria vida. Né? A gente já leu em versículos anteriores que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E é isso que Ele é, quem Ele é para nós é quem Ele precisa ser na nossa vida. Amém. E aqui no contexto fala assim, dar frutos tem a ver com a capacidade de apresentar a glória de Deus aos homens. Dar fruto é externar o propósito para o qual se existe. É preciso permanecer nele. Ninguém pode dar frutos dignos de arrependimento sem estar apegado à verdade, a Cristo Jesus. Então, é isso que o pastor Mateus está falando. O fruto verdadeiro vem de uma intenção de entender que eu preciso estar apegado à verdade de Cristo. E aqui a gente vê Jesus também dizendo o seguinte, vocês podem acreditar em mim, porque eu sou a videira verdadeira, eu dou frutos. Né? Jesus apresentou os frutos, ele chamou a responsabilidade para si. Olhe os meus frutos, né? Olha o que eu estou fazendo. Ele estava o tempo todo apresentando o Pai, apresentando o propósito, apresentando aquilo, a missão dele que veio era morrer pela humanidade e trazer a salvação para nós. Então, ele estava chamando para si essa responsabilidade. Eu sou a videira verdadeira, olha os meus frutos. Né? Então, nós precisamos de ter esse entendimento. E aqui também, Jesus vai deixando, né, o caminho mais estreito a cada declaração. Lá na discussão fala assim, é evidente que não é possível conciliar Cristo com outras verdades. Dentre outras consequências de sua fala, uma das principais é o redirecionamento das expectativas. Por quê? Porque talvez o povo esperasse uma nova nação, esperasse um líder político, esperasse alguém que fosse revolucionar o mundo sociopoliticamente.
Mas não era isso que Jesus veio trazer na terra. Jesus veio trazer o reino de Deus por intermédio da graça e da fé. Né, pastora Dani? E isso é muito importante da gente entender, porque redirecionar as nossas expectativas muda tudo. A gente vê que Jesus é verdadeiro e a palavra é verdadeira e sobre frutos, os frutos têm a ver com uma vida e prática de fé é totalmente diferente do que o povo de Israel estava vivendo aqui no Velho Testamento, né? A gente não pode ter a nossa esperança em qualquer outra coisa que não seja em Jesus. A nossa esperança, ela deve estar no autor e consumador da nossa fé. Sim. Então, a nossa esperança não deve estar, ainda que eu goste muito de política, mas a nossa esperança não está num líder político ou na política. A nossa esperança não está num homem. A nossa esperança não está em governos, não está em nada nessa terra. Não está na sua riqueza, né? Não está na sua condição. A nossa esperança está no Senhor. Né? E nós vamos dar frutos a partir do momento que nós entendemos que nós estamos enxertados nessa videira, que é verdadeira. Não é isso que Jesus está falando? Olha, eu sou a videira verdadeira, eu dou fruto. Como Mateus falou, nós damos frutos porque estamos enxertados nessa videira. Então está ali o nosso galinho enxertado nessa videira e por causa da essência de quem Cristo é, isso vai e gera fruto lá na ponta. Mas esse fruto é um fruto que vem do Espírito Santo, né? E aqui, ó, no objetivo fala assim, Jesus talvez estivesse denunciando a soberba de um povo que simplesmente pela sua linhagem não consegue reconhecer diante deles o Salvador. Mas a cada denúncia também era feito um anúncio. Ele está chamando a responsabilidade para si, como quem fala, olhe para mim, olhe para os meus frutos. Né? Jesus está falando assim, olha, a chance de vocês, ela passou. Né? Vocês não deram fruto, como foi lido aqui em Jeremias. Mas olhem para mim, eu dou fruto e esses frutos permanecem. Os frutos que Jesus trouxe à terra, eles estão até hoje. Olha nós. Né? Aquilo que Jesus proclamou, aquilo que Jesus fez, os frutos que ele deu, são frutos permanentes, porque permanecem até hoje e vão se ecoar para a eternidade. Então nós devemos estar nele entendendo que, olha, como a conclusão aqui fala, olha, não existe a menor possibilidade de nós encontrarmos respostas à nossa alma em outros meios que não seja em Cristo. Né? Jesus, ele está nos mostrando o quê? Novamente, como a Lívia falou ali, ele já falou que ele é a porta, ele já falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele já falou que ele é o pastor e agora ele está falando que ele é a videira verdadeira. Não há como nós darmos frutos, não há como comermos dos frutos, não há como nós vivermos sem a videira verdadeira. Nós necessitamos de Cristo em tudo. A nossa alma anseia por Jesus. Né? Assim como a corça suspira pelas águas. Assim como a terra precisa de água, a terra seca, assim a nossa alma anseia por Jesus. E nós só vamos encontrar isso a partir do momento que nós estivermos nele. Amém. Garrados, enxertados verdadeiramente naquele que é a videira verdadeira. Então nós vamos dar frutos, né? Frutos dignos de arrependimento. O fruto do Espírito, né? Que é o quê? Amor, paz, longanimidade. Nós estamos sendo assim? Se nós estamos sendo assim, é porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. Agora, se nós não estamos sendo assim, nós precisamos, né? Verdade. Dar uma recalculada aí. Precisa agarrar de novo. Precisa agarrar na essência da videira aí para poder dar fruto digno. Exatamente. E aí vai entrar na palavra pertencer, permanecer. Né? Não existe menor possibilidade de encontrarmos as respostas das nossas almas se não for por meio de Cristo. E isso tem a ver com permanecer. Nós devemos ir ao encontro de Cristo e nele permanecer. Esse permanecer, essa união permanente com Cristo, vai fazer com que a gente venha ter essa vida frutífera. Sim. Né? Nossa, gente, que honra chegar nessa parte para eu poder falar. Nossa! Gente, eu amo essa palavra. Amém. Permanecer. E tem até uma música da Nívia Soares que ela fala que o meu anseio é permanecer em seu amor. Então a gente vê que o ser humano ele não foi criado para estar longe da sua essência. Sim. E se a nossa essência é Deus, nós não fomos criados para estar longe de Deus.
E aqui a palavra vai estar falando até aqui no versículo 8, vai estar falando que nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, não tem como nós estarmos enxertados na videira verdadeira e não darmos fruto. E também não tem como nós darmos bons frutos sem estarmos enxertados na videira verdadeira. Então, é como a gente brinca muito do peixinho fora d'água. O peixe não foi feito para ficar fora da água. E a gente muitas vezes quer se aventurar, né? Saindo da água. Então, árvore que não produz nada, ela vira lenha, né? Já dizia o pregador Lu. Então, a gente Verdade. Então, a gente vê a partir disso que a gente foi criado para dar frutos. E que é natural nosso dar frutos a partir do momento que a gente estiver enxertado na videira. E Jesus ele não vai colocar como uma videira, ele vai colocar como a videira verdadeira. Então não existe uma outra opção para nós. Então é inevitável nós darmos bons frutos a partir do momento que nós estamos enxertados nele. É inevitável nós darmos um bom testemunho a partir do momento que nós estejamos enxertados nessa videira. E isso inclui permanecer. A gente não foi criado para estar um pouquinho aqui nessa videira, de repente ir para outra, aí a gente fonte, volta. né? Tô surfando nas videiras. A gente não foi criado tem para outra. sentir saudade de Deus. A gente muitas vezes não para se atentar nisso, que nós somos criados para permanecer nele, na presença dele, permanecer enxertado nele, grudado nele. Deus nunca quis, tipo assim, vou criar a Lívia, que aí ela vai se aventura um pouquinho, depois ela volta para mim. Não foi assim. Então a gente precisa muito se atentar a isso, porque no versículo 5 ele vai falar: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então quem permanece, igual eu falei, inevitavelmente vai dar bons frutos. E nós somos criados para dar esses bons frutos. Então cabe a nós fazer o nosso papel de um bom ramo, que permanece enxertado na videira, e que a gente venha fazer a vontade do Pai, que ela é boa, perfeita e agradável. Tem até a música lá do Pregador Lucas, você citou, gente, lembrou da minha época de escola, essa música, Sim. adolescente, filho de crente. E ele fala, né, eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Opa. Então o fruto tá aí, eu vou fazer tudo que a palavra me diz, né? Porque a palavra fala... Desculpa, pode falar, Dani. Aquilo que o Alisson falou é muito interessante, né? Porque é natural. Né? A árvore, ela não faz força. O ramo, ela não faz força. Porque se ela estiver nutrida, com uma raiz forte, firme, ela vai dar fruto naturalmente, vai ser parte da essência dela. Vai ser parte daquilo que ela foi feita para fazer. Então é algo natural, não é algo que a gente fica forçando. Né? Uma árvore não força para poder o seu fruto nascer. Aquilo é algo que faz parte da essência dela. É natural. Então, da mesma forma, a gente. Se esses frutos não estão sendo naturais na nossa vida, é porque nós não estamos enxertados na videira. Está sendo algo penoso, trabalhoso, né? Esse fruto não está nascendo de uma forma natural, talvez nós estamos fazendo em nós mesmos. Mas não na videira. Não enxertados nessa videira, porque quando estamos enxertados na videira, vai ser natural. É, verdade. A Bíblia fala que aquela árvore que não dá fruto é melhor cortar, né? Aí emendando na música. Isso é verdadeiro, a gente precisa entender. Em Gálatas, quando fala dos frutos, Gálatas 5:19, né? Fala, andeis no Espírito. Em nenhum momento deis lugar à carne e tudo mais, né? E aí, esse andar no Espírito, no grego é peripatel. E sabe o que significa isso? Viver. Literalmente, um ambiente de moradia, um lugar que você está ali, você é habituado naquele lugar, é o seu habitat natural. E por ser seu habitat natural, você recebe a luz necessária, a água necessária, você está num lugar exato, certo, um lugar propício para que a árvore dê frutos. Isso é andar no Espírito. Não é de vez em quando eu vou lá e me enterro na terra. Deixa eu ficar aqui um pouquinho. Não, cansei, deixa eu dar uma volta por aí. Não, é estar ali plantado, enraizado, naquele ambiente propício da glória de Deus, esse lugar de permanecimento, para que a árvore venha crescer e dar frutos, né? E para concluir aqui, nós devemos olhar sempre para Jesus.
como nossa única possibilidade de vida com o Pai. A verdade que precisamos só pode ser encontrada nele. Ele é a videira que frutifica, que gera vida, inclusive para nós. Então, em Cristo, permanecendo em Cristo, nós vamos desfrutar do fruto, nós vamos viver o fruto, porque é Cristo que produz em nós, né? O Espírito Santo em nós vai produzindo e vai fazendo com que isso seja cada vez mais real na nossa vida. Amém? Que isso seja verdade para você, para nós, em nome de Jesus. Então vamos orar, selando essa palavra. Siga a gente também nas nossas redes sociais, aí abaixo, para você também acompanhar todas as nossas programações aqui e continuar aqui, né, sendo edificado, sendo abençoado. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é a videira verdadeira. Nós não precisamos buscar outras verdades, porque o Senhor é a única e exclusiva verdade. É a verdade de Deus, é a videira certa, onde nós podemos nos apegar, nos achegar e permanecer nesse lugar de crescimento, de fruto, de desfrute da sua vida. Muito obrigada, Senhor, porque isso é um prazer, é um deleite para nós. E é uma graça muito especial que o Senhor derramou para a gente. Muito obrigada, Senhor. Temos o coração grato. Em nome de Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu